crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estão preparados para mais uma aula? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Suelen e hoje, com a aula do segundo ano, o que vamos aprender? Planta baixa de ambientes familiares. Professora, eu não sei nem o que é isso. Calma! Vamos aprender muito e prestem atenção, pois a aula já vai começar. Antes da gente começar a falar, temos a Catarina. Catarina é nossa mascotinha aqui, não é? E ela vai visitar a vovó. Ela está bem aqui. Oi, crianças! Que saudade de vocês! Eu vim visitar a minha avó. Deixa eu contar o que aconteceu. Tinha uma tarefa da minha escola em que pediam para fazer uma planta baixa da minha casa. Só que a professora falou, para fazer uma planta baixa, tem que ter uma visão vertical, ou seja, de cima para baixo. E sabe o que eu fiz? Subi no telhado para olhar lá embaixo. Nossa, minha avó ficou tão brava e com razão, né, crianças? Telhado não é lugar de subir. Jamais devemos fazer isso. É muito perigoso. E aí, crianças, a vovó foi me explicar que para que eu possa fazer uma planta baixa da minha casa, não é necessário eu subir no telhado para fazer a minha visão vertical. Eu posso usar as linhas para representar as paredes e várias formas para representar cada lugar da minha casa, seja quarto, banheiro, sala. Crianças, foi tão legal fazer a planta baixa da minha casa com a ajuda da minha vovó, né, vovó? Ah, e eu fiquei sabendo que na aula de hoje vocês vão aprender também. Vocês vão ver o tanto que é legal. Eu já vou indo porque eu quero assistir. Não é, vovó? Vamos assistir? Beijo, crianças! Vou assistir a aula agora. Até mais! Viram só, crianças, a Catarina? Catarina levou uma tarefa para casa em que tinha que fazer uma planta baixa da sua residência. E a professora explicando sobre visão vertical, ou seja, é quando olhamos de cima. Olha o que ela fez, olha que perigo! Subiu no telhado, isso não se deve, hein? Aí depois a Catarina foi aprendendo a fazer. Olha só que interessante. Olhando de cima, aqui eu tenho uma xícara. Olhando de cima essa xícara, qualquer objeto que você tenha em casa, pegue um copo aí, crianças, qualquer outra coisa. Olhem de cima. Não é diferente do que você olhar ele dessa forma de frente, de lado, de costas? Sim, então aqui eu tenho uma xícara, olhando de cima eu vou enxergar ela desta forma. Posso enxergar ela assim, posso enxergar ela dessa forma. Isso é um olhar de cima. Chamamos de visão vertical. É o que a Catarina contou pra gente. Então, quando olhamos um objeto de cima para baixo, temos uma visão vertical. Por exemplo, eu quero fazer aqui uma planta baixa desta xícara. Planta baixa é com visão vertical, de cima para baixo. Então, uma planta baixa é representação do objeto através de um desenho. Então, eu vou desenhar como se eu estivesse olhando de cima. Me ajudem aí, crianças. Eu tenho essa xícara para desenhar. Como que eu estou enxergando essa xícara aqui? Ó, eu estou enxergando ela como um círculo. Certo? Concordam? E aqui, ó, um pedacinho da asa dela. Esta é a forma que eu fiz uma planta baixa da minha xícara. É a representação do objeto por meio de um desenho com a visão vertical, a visão de cima. Então vamos lá, vamos fortalecer o que a professora falou.
Planta baixa é um desenho de uma casa ou qualquer outra construção de uma forma plana, ou seja, com linhas retas, como se estivesse no papel. Tem como a professora colocar uma casa no papel? Não tem como. Mas tem como eu desenhar uma planta baixa com a visão vertical através de uma forma plana? Sim, usando as linhas, querem ver? É como se estivesse olhando de cima. Por exemplo, eu tenho esta linda casa aqui e eu quero fazer a planta baixa dela. Eu quero observar como se fosse da visão vertical e eu vou representar os lugares que tem dentro dessa casa. Observem que para cada cômodo, para cada linha, nós temos as paredes, o quarto. Viram? Aqui do lado eu tenho outro quarto. E aí vai formando o quê? Várias formas. E cada lugarzinho é um lugar da casa, ó. Cozinha, banheiro, outro banheiro, uma suíte e um salão. Aqui nós temos um quarto e outro quarto. Olha que bacana, crianças. Então, não tem como a gente representar desta forma. Então, quando vamos fazer uma planta baixa, usamos as linhas fazendo cada cômodo, como se estivéssemos olhando de cima da casa. Por exemplo, olha aqui uma planta baixa de um campo de futebol. Como se eu estivesse olhando de cima, olha as linhas. Linhas do campo. Aqui eu tenho a área e tenho o gol. Aqui eu tenho o meio do campo e aqui eu tenho o outro gol. Viu que bacana? Usando linhas. Usando e fazendo aqui a minha planta baixa, minha visão com uma visão vertical. Agora eu tenho um desafio. Observe a planta baixa. Você consegue descobrir o que está desenhado aqui? E aí, crianças, o que vocês acham que está desenhado aqui? 2 verdes. O que é isso? Me contem. Quem conseguiu porta? Não é uma porta, porque para ser planta baixa, temos que olhar de cima. Olhando a porta de cima, acho que seria apenas uma linha, não seria assim. Se fosse uma porta, seria a nossa visão frontal, de frente. E não é uma porta, porque é planta baixa. E aí? Quem falou casa? Acertou, é uma casa. Então, olha, se fosse a casa, a professora vai tentar desenhar aqui para vocês, ó. Uma casa. E aqui tem também do lado dela, representado aqui na planta, 2 árvores, não é? Uma de um lado e a outra de outro lado. Então, aqui nós temos uma planta baixa de uma casa. Tá vendo a diferença? Visão e a outra visão. Agora eu pergunto, qual dos desenhos representa uma planta baixa? Qual dos dois? Não, vamos relembrar. Planta baixa, visão vertical, como se eu estivesse olhando de cima. Linhas e formas. E aí? Será este uma planta baixa? Ou será a número 2? Ah, quem disse a número 2 acertou, porque está representado da forma correta. Agora eu tenho um desafio para vocês. Crianças, rapidinho, vê se vocês conseguem aí em casa um papel, um caderninho, um lápis, peguem lá. E aí, nós vamos desenhar uma planta baixa de uma casa, seguindo a nossa tabela, as nossas orientações. Peguem lá, crianças. Vamos desenhar comigo? Olha, aqui eu tenho os cômodos da casa. Eu preciso desenhar uma planta baixa que tenha quantas salas? Sala, que tenha uma sala. Eu preciso desenhar quantos quartos? Quarto, 2 quartos. Preciso desenhar quantas cozinhas? Cozinha, uma cozinha. E quantos banheiros? Um banheiro.
E aí, como que eu faço a planta baixa? Ah, já sei. Vou fazer assim. Pronto, fiz a minha planta baixa da minha casa. Está certinho? Não. Eu tenho que representar os cômodos da minha casa. Então, vamos lá? Vamos desenhar aqui, façam comigo, a sala. O da professora não vai ficar tão retinho, porque a professora aqui está sem régua, mas você de casa pode usar a régua. Sala. E quantos quartos? 2 quartos. Então, vamos fazer aqui a nossa sala. Sala. Onde eu coloco os quartos, hein? Vou colocar os quartos aqui em cima. Vou colocar 2 quartos aqui de uma vez. Vou colocar um quarto. Quarto 1, vamos dizer assim. E o quarto 2. Quarto 2. E falta a minha cozinha e falta o meu banheiro. Então, vamos fazer aqui a cozinha. Professora, tinha esquecido de deixar as entradinhas, que são as portinhas. Vamos pensar que sejam aqui. Aqui vai ser o que, crianças? O que a gente pode colocar aqui? A nossa cozinha ou o nosso banheiro? Vamos colocar o nosso banheiro aqui? Crianças, esse aqui é só um exemplo, tá? Vocês vão fazer de acordo com o que é a casa de vocês. E aqui vamos colocar a cozinha. Cozinha. Pronto, terminamos a nossa planta baixa. Nesse caso aqui, no quarto, com a visão vertical, posso desenhar a cama, o guarda-roupa. Na cozinha, posso desenhar o que tem na cozinha. Na sala também. Isso que eu trouxe para vocês foi só um exemplo, tá bom? Você pode desenhar de acordo com o que é sua casa, lembrando da forma correta de fazer uma planta baixa. Gostaram da aula de hoje, crianças? Foi muito legal. Espero que tenha feito a sua planta, ó, com muito capricho. Espero vocês para a próxima aula. Tchau!